Vamos lá para a terceira regra da formação e separação das sílabas hebraicas. Tá? Nós iniciamos a primeira regra, a mais complicada, para depois irmos para mais fácil, para você compreender melhor. Então, a regra número 3 diz assim, ó. A sílaba hebraica ela só pode ter uma vogal cheia, ou seja, uma vogal completa, né? Mas pode ter uma semivogal na primeira letra da sílaba, né? Nunca na última, ok? Vamos lá? Vamos para a prática? Então vamos colocar aqui mais uma palavra. Olha só. Aqui nós temos a palavra, aqui é um shivá. Aqui nós temos a palavra berit, tá? Vamos transliterar. Beit, com daguesh, não tem nada antes, então é um daguesh fraco, então a letra é simplesmente o B. O shivá, se é a primeira letra da sílaba, ele então é pronunciável, então o Ezinho. A letra resh, que é o nosso R, o hirik, yud, que é o nosso I longo, aqui recebe o circunflexo, e o Tav, que é a última letra do alfabeto hebraico. Como o Tav não tem o daguesh, ele se torna TH. Então veja só, aqui mais uma vez, nós temos uma palavra monossilábica, ou seja, uma palavra que contém apenas uma sílaba. Por quê? Porque nessa palavra só tem uma vogal. Uma vogal. Ok? Que é a vogal I. E uma meia vogal, que é o shivá. Então a regra diz o quê? Que numa sílaba hebraica só pode haver uma vogal cheia. Mas pode haver uma meia vogal na primeira letra. Ok? Na primeira letra que inicia a sílaba. Então é o caso. Aqui, então, eu não dividiria a sílaba aqui. Por quê? Porque shivá, né, não forma sílaba, então não tinha como ser, não tem uma vogal cheia aqui. Então aqui não há separação de sílaba. A separação vai ser na consoante que está a vogal ou na consoante posterior. Se aqui a consoante posterior tivesse uma vogal, então era uma nova sílaba. Como não tem, então é uma palavra de apenas uma sílaba. Berit. Berit. Vamos lá, vamos ler? Berit. Berit. E berit quer dizer o quê? Berit. Berit é aliança. Berit é a palavra para aliança. Ok, pessoal? Entendido aí? Entendido? Tranquilo? Uma sílaba hebraica contém somente uma vogal. Uma sílaba não pode conter mais de uma vogal, mas pode conter uma vogal e uma semivogal na letra anterior, né? Na letra que inicia a sílaba. Vamos colocar mais uma palavra para mais um exemplo, para nós fixarmos aí a terceira regra da formação e divisão das sílabas. Olha só. Como eu vou ler essa palavra? Eu sei que você já consegue identificar a letra Nun, que é a letra N, a letra A, o Veit, o I e o Aleph, que é mudo. Então, aqui eu tenho quantas sílabas? Vamos contar. Quantas vogais eu tenho? Uma, duas. Então aqui eu tenho quantas sílabas? Duas sílabas. Por quê? Porque a regra diz que cada sílaba só pode conter uma vogal. Pode conter duas consoantes, mas somente uma vogal. Ou pode conter uma vogal e uma semivogal. Ou um shivá antes, mas nunca duas vogais. Então vamos transliterar. Nun, para você praticar cada vez mais. Letra N. Aqui nós temos o kametz, que é a nossa A longo. Nós temos o Veit, né? Beit sem o daguesh, V. Nós temos o hirik e yud, que é o nosso I longo, circunflexo, por causa da forma, e o Aleph, que é uma letra muda. Então, como nós vamos ler isso aqui? Então, duas sílabas, separou aqui, navi, navi. Não é nave, é navi. A sílaba tônica é a última.
ok? Navi. Navi quer dizer o quê? Navi é a palavra para profeta. Navi. Separa a sílaba, uma sílaba, duas sílabas. Cada sílaba, uma vogal apenas. E aqui, a primeira sílaba, uma consoante que inicia, porque é obrigatório, e a vogal, mais uma consoante que inicia, que é obrigatório, a vogal, e termina com mais uma consoante que é muda, que é o Aleph. Ok, pessoal? Tranquilo? Vamos para mais uma regra da formação, como se forma as sílabas hebraicas. E agora nós vamos para a quarta regra. Né? Quarta regra, que diz o seguinte. Ok? Então, como se classifica as sílabas hebraicas? As sílabas hebraicas se classificam em aberta, tá? Ou fechada. As sílabas podem ser sílabas aberta ou sílabas fechadas. As sílabas abertas são aquelas que terminam com uma vogal. Anote aí no seu caderno. Termina com vogal. É a sílaba aberta. E a sílaba fechada? A sílaba fechada termina com consoantes. Consoante. Então, a classificação das sílabas hebraicas pode ser a sílaba aberta ou sílaba fechada. Vamos para os exemplos. Eu vou aqui escrever mais uma palavra para você incorporar ao seu vocabulário. Temos aqui mais uma palavra hebraica. Como nós vamos ler essa palavra? H com A, Ra. Shim com A, que é SH, A. Ra-Shá. Ra-Shá. M-A, Ma. Yud e Hirik, mais uma vez aqui são duas letras diferentes. E o M, Im. Ra-Shá-Ma-Im. Ra-Shamaim. 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 Então, vamos transliterar. Vamos praticar as regras. H, patá, A. Breve. O Shim, e observe. O Shim, que a letra é SH, correto? SH. Mas ele contém um daguesh. E eu pergunto para você, esse daguesh, ele é forte ou ele é fraco? Ele é um daguesh forte. Por que ele é um daguesh forte? Lembra que a regra diz que qualquer daguesh dentro de uma letra que não faz parte do grupo Begidá-Kefat, ele é um daguesh forte. Essa letra deve ser duplicada. Então, na transliteração, nós escrevemos ela duas vezes. E aí nós temos o Kametz, que é o nosso A longo. Aqui nós temos o Mem, que é o nosso M. E aqui é interessante, nós temos o Kametz, mais uma vez, mais um A breve. Nós temos o Y, o I, são duas letras separadas, porque o I não está aqui, está abaixo da letra. E aqui, mais uma vez, nós temos o Mem. E aqui dá para você verificar a forma do M quando ele aparece em dois lugares diferentes. O M é uma das 5 sofit. No meio da palavra, essa forma. No fim da palavra, essa forma. Então, Mem. Como nós vamos separar essa sílaba? Então, aqui, ó, consoante, vogal. Mas a consoante seguinte é duplicada. Então, uma das suas duplicações fica na primeira sílaba. Então, fica rash, rash. Aí agora, a segunda, chá, ma, im. A sílaba é ra, chá, ma, im.
Hashamayim. Hashamayim. Ok? O que diz a regra? Essa sílaba, vamos ver aqui. A primeira sílaba aqui, ela é aberta ou ela é fechada? Aberta termina com vogal. A primeira sílaba, aberta ou fechada? É uma sílaba fechada. Por quê? Porque lembra, ó, apesar de ter um A aqui, a próxima é duplicada. Então, a primeira sílaba recebe uma das consoantes seguintes. Então, Hasham, Hash. Então, essa sílaba é uma sílaba fechada. A primeira sílaba é fechada. E a segunda sílaba é aberta ou fechada? É aberta. Por quê? Porque termina com a vogal que está embaixo, ok? Então, aqui, a segunda sílaba é aberta. A segunda, ou aliás, a terceira, ma, também é aberta. E a terceira, im, ela é classificada como aberta ou fechada? Muito bem, fechada. Fechada. Por quê? Porque termina com uma consoante. Aberta termina com vogal, consoante fechada termina com consoante. E o que quer dizer Hashamayim? Hashamayim, também está lá em Gênesis. Hashamayim, Hashamayim, significa, na nossa língua, é traduzida lá em Gênesis como os céus. No hebraico, Hashamayim, Hashamayim significa os céus, né? Porque aqui está no plural. Nós vamos aprender mais na frente. Agora é simplesmente divisão de sílaba, ok? Então você já tem bastante palavras aí incorporadas ao seu vocabulário. Vamos para mais um exemplo. Vamos voltar à palavra que nós escrevemos lá no início, que foi a palavra Bereshit. Vamos voltar à palavra Bereshit. Aqui. Vamos lá. Temos aqui novamente a palavra Bereshit. Bereshit. Nós aprendemos que ela só tem duas sílabas. Bere. Nós já vimos, então não vou. Resh. O Tsire. O Aleph. O Shim. O Hirik Yud. E o Tav, que é o TH. Então aqui nós aprendemos Bere, uma sílaba, e Shit, outra. Bere, Shit. A primeira sílaba, ela é aberta ou fechada? Lembra, se terminar com vogal, é aberta. Se terminar com consoante, é fechada. Porque aqui a sílaba é aberta. Por quê? Aberta termina com vogal. Aí você diz assim, não, mas tem o Aleph. Mas o Aleph é uma vogal, é uma consoante muda. Tá? Então, aqui, no caso, ele é uma sílaba que termina com a vogal, porque o Aleph é mudo. Então, é uma sílaba aberta. E aqui, o Shit, que termina com Tav, que é uma consoante, é uma sílaba fechada. Ok, pessoal? Tranquilo? Deu para entender? Esse assunto é fácil, mas é importante porque nos dá um conhecimento a mais na hora de transliterar, na hora de separar as sílabas, para que nós possamos ler de uma forma correta, ok? Vamos relembrar as regras que nós estudamos aqui. A primeira regra diz o seguinte, que numa sílaba hebraica, cada consoante, com a exceção da consoante final de uma palavra e do Aleph, né? Quando estiver no fim de uma palavra, obrigatoriamente, elas devem ter ou um sinal vocálico, A, E, I, O, U, ou deve trazer nela um shivá mudo, ok? Com a exceção de que se a consoante for a última da palavra, né? Da última da sílaba, que é a última da palavra, a última letra da palavra, ou se for um Aleph, porque como ela já é muda,
não precisa trazer o chivar, porque ali já está indicando que é uma consoante que não é pronunciável. A regra número 2 diz o seguinte: todas as sílabas numa palavra hebraica precisam iniciar com uma consoante, que pode ser qualquer consoante do alfabeto. Então, numa palavra hebraica, cada sílaba deve iniciar com uma consoante, ou seja, vogal não inicia sílaba. Toda sílaba ela é iniciada por uma consoante, ok? Terceira regra: uma sílaba hebraica contém apenas uma vogal cheia. Numa sílaba hebraica só pode ter uma vogal, né? Mas, além dessa vogal cheia, né, pode vir também uma semivogal, que é, ok? Pode trazer uma meia vogal, que é uma semivogal, na primeira letra da sílaba, nunca na segunda, ok? E a quarta regra fala acerca da classificação, que as sílabas hebraicas são classificadas em sílabas abertas e sílabas fechadas. As sílabas abertas são aquelas que terminam com uma vogal, e as sílabas fechadas são aquelas que terminam com uma consoante. Ok, pessoal? Até a próxima aula. Que o Eterno nos proteja e nos guarde, e vamos juntos nessa jornada. Shalom!